Boa noite. Boa noite. Ei, Pedro. Boa noite, Daniel. Boa noite, Gabriel, Lara, Pedro, Vitor. Tudo Boa bem com noite, Lu. vocês? Tudo jóia. Depois, ontem, no final da aula, que eu fui ver. Agora a Lara saiu. Eu ia comentar justamente sobre ela. Ela estava cheia de graça lá no WhatsApp ontem. Cadê ela? Depois é que eu vi. Eu vi ela sendo competitiva no grupo. Você viu? Tá demais a conta. Eu não esperava isso da Lara, não. Tá ousada, né? Depois, deixa ela entrar aí, ó. Caiu justamente na hora que eu ia falar dela. Mas não vai sumir, não. Vou comentar. Deixa ela entrar. Deixa eu colocar o material aqui, gente. Em falar nisso, Pedro, você viu que eu postei lá no grupo da disciplina de Biomol o retorno à sua pergunta de ontem? Sim, eu vi sim. Eu confirmei, então agora tá tudo certinho, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Na verdade, a confirmação não foi tão fácil, não. Na hora que eu fiz a pergunta e mostrei, também tiveram que procurar saber direitinho. Então, foi bom ter perguntado, né? Pra gente depois não fazer coisa errada ou se programar. Ô, professora. Diga, Daniel. Enquanto o povo entra, você aí coloca o material, você se importa de eu fazer uma pergunta bem aleatória, assim, muito? Pode falar, diga. Eu vou fazer uma pergunta primeiro, só para mim chegar onde eu quero. A matéria de TCC para o período que vem, é uma disciplina igual a gente tem aqui? Algum professor dando a matéria e tal? Ô, Daniel, eu vou te ser muito sincera, eu não sei. Sabe por quê? No fundo, a gente, igual eu, né? Eu, quanto professora, eu sei da dinâmica das minhas disciplinas. Eu realmente não sei, eu não tenho essa experiência. Por exemplo, o professor Geraldo tem experiência de coordenação, então com isso talvez ele consiga te falar a esse respeito. Então eu realmente não sei te falar, Daniel. Já até respondi a outra pergunta, porque eu ia falar para ser você a professora para dar a matéria, mas já vi que não vai rolar. Não, eu realmente eu não sei. Eu não sei se tem professor nesse, né, para ministrar, se ela é uma disciplina nesse sentido, eu não sei te falar. Então, realmente eu não tem como, fico te devendo essa aí, porque é uma questão mesmo, né? Assim, muito de quem está vivenciando e também em termos de coordenação. Mas aí vocês tem a professora Tarabal, né? Que é a coordenadora. Então, qualquer coisa, pode entrar em contato com ela, perguntar, tirar dúvida em relação a isso, tá bom? Eu não sei nem quem que é essa pessoa, mas tá tudo bem, tá tudo Não? certo. Oi, Não. gente. Não, a coordenadora, né? Das ciências biológicas também. Enfim, eu posso até procurar também saber para vocês, né? Mas eu realmente agora eu não tenho essa. Se você quiser, eu mando o e-mail dela para você entrar em contato. Ou se você preferir, eu pergunto para ela. O que você prefere? Pode me mandar. Mas a coordenadora não era a Thaís, não? Ou mudou já? Desculpa, é Thaís Tarabal. Porque vocês não. Tá. É porque é o seguinte, como no grupo, né? Tem um grupo lá que tem a Thaís Marra, a Thaís Tarabal. Então, eu, particularmente, sempre chamo ela de Tarabal. E até. Então, é a Thaís, tá? Para vocês é a professora Thaís Tarabal. É a mesma pessoa, tá bom? Não, ela tem um contato, eu pergunto. Então, Obrigado. tá? É ela, porque é o hábito, é a força do hábito. Porque uma eu chamo de Thaís, a outra eu chamo de Tarabal. Bem, ok? Então podemos agora dar continuidade? Então, gente, olha, boa noite. Com isso a Lara entrou, viu, Lara? Você caiu bem na hora que eu comentei aqui, que depois, ontem, na hora que eu terminei a aula, que eu fui ver o WhatsApp da turma, tava vendo dos seus gracejos lá. Cheio de graça, Lara, ontem.
ontem. Que isso, hein, Lara? Olha, porque ontem estava muito difícil. Eu queria o pódio, porque eu até hoje nunca consegui um pódio desse lugar. E ontem você era o Dani, Dani, não era? Não era eu, coloquei Não? Lara. Então, enfim, tá bom? Coisas que o carro te provoca, tá vendo, gente? Por isso que é bom, Competitividade. né? Competitividade, ok. Vamos fazer o seguinte, Lara, tem um dia que a gente vai combinar, a gente vai combinar um Kahoot aqui específico para você ficar lá em primeiro lugar, tá bom? Por favor, eu quero esse dia. A gente combina, pode deixar. Em detrimento do pessoal aí ficar chateado, mas bobagem, que é isso? Fazer um sobre veganismo. Não é? Ó, que isso? Assim tá hoje. Isso, faz um tema que eu não sei. Não tem problema, não tem perigo. Então tá, gente, então vamos, né? Bem, aqui os avisos da semana, hoje não é diferente, nós temos atividade parcial, afinal de contas, a semana toda de atividade parcial, 500 pontos, e eu também vou fazer tipo ontem, tá? Para a gente poder ter a atividade, e eu tô deixando para vocês poderem fazer e encaminhar até o dia 28/10, tá bom? Para dar prioridade, afinal de contas, a gente precisa desse horário para a gente dar, né, literalmente maior atenção aqui, embora nós também vamos iniciar a unidade 4, e a unidade 4 também eu trabalho muito com ela, principalmente ali, vocês vão ver na prática, que nós teremos na nossa próxima aula prática, onde a gente fala de herbário, onde a gente fala de exicata, onde a gente fala de sistemática, mais propriamente dita, mas eu vou apresentar aqui para também a gente ter o fundamento para entender isso ainda melhor ali na prática, né? E associado também aos trabalhos que vocês vão fazer, que contemplam justamente a unidade 4, para a gente ter uma unidade de fechar, né? Literalmente também ela faz o fechamento da nossa disciplina. E para ficar mais gostoso, né? Com participação, com discussão, do que só, ainda mais sala de sistemática, taxonomia, vocês vão ver. Claro que a gente fica relembrando, né? Que é o que a gente aqui, que eu tenho certeza que vocês, os princípios que eu vou apresentar aqui, vocês já sabem, vocês já até ouviram em outras disciplinas, mas faz parte e eu preciso de apresentar a vocês. Mas se torna, né? Mais fadonho, porque eu sei que vocês já ouviram falar nisso. Quando a gente fala de uma característica taxonômica, suas regras, suas características, que são muito, né, teóricas, e são, né, genuinamente utilizadas ali da biologia como um todo, senão fica muito cansativo, né? Então, é uma maneira de ficar uma unidade mais dinâmica, que eu sempre trabalho nesse sentido. Então, vamos, hoje a gente tem muita coisa e hoje a gente tem também Kahoot. Viu, Lara? Você se prepara aí porque tem Kahoot. E eu tô vendo a Letícia tá entrando, viu, Letícia? Eu tô falando, eu vou fazer aqui o mesmo que a gente fez ontem. Depois do intervalo, eu encaminho então para vocês o link da atividade, né? Porque é a mesma situação do que a gente conviveu ontem na Biomol, então eu vou encaminhar para vocês. Quem puder dar prioridade, né? Literalmente aqui, que esse que é o objetivo, da gente conversar e da gente discutir aqui a nossa disciplina. E vocês têm até o dia 28 para poder fazer e encaminhar. Ou, no último caso, quem realmente não consegue ter o tempinho aí para poder fazer, porque é uma atividade tranquila, vocês já sabem, né? Nada que vai exigir de vocês grande tempo. Enfim. Bem, então vamos. Aqui, só para lembrar, eu sei que eu já falei ontem, mas é o seguinte, principalmente online, eu dou aqui um aviso, às vezes eu não tenho certeza que todos estão me ouvindo nesse momento, né? Então, eu acho que vale a pena chamar atenção. Dia 12 de novembro, que é uma sexta-feira, no dia, né, da nossa disciplina de avaliação de impacto ambiental, nós teremos a palestra do CR Bio. Tá bom? Então, depois também vou fazer o post, divulgar direitinho lá nos grupos de WhatsApp, mas eu sempre acho que é bom, né? O professor falar, eu acho também é importante. Então, reafirmo aqui
por favor, conto com todos vocês. E participando, interagindo, né? Afinal de contas, é uma pessoa externa e que realmente está se dedicando e foi realmente absolutamente educado e rápido, né? Em responder a nossa demanda, tá bom? Lembrar a todos do avaliar, não é novidade, inclusive, né? Ali, para que vocês possam valorizar o curso das ciências biológicas, que é importante para a gente, né, gente? Mostrar aqui a nossa cara em termos de instituição. Então, tem aí, não deixe de responder, por favor, não deixe de valorizar o curso, que é muito importante. Bem, agora vamos à continuidade. Hoje a gente vai finalizar e a gente vai falar de um assunto que eu acho que é interessante, que é gostoso. Acredito até que na hora que a gente, né, vai abordar esse assunto aqui, eu tenho certeza que alguns princípios vocês já usam no dia a dia, já viram, né? A mãe, a avó fazer, a tia. Aí, às vezes, a gente, será que é mesmo? Né? Mas tem um princípio, por que se faz isso? Por que às vezes isso daí dá certo, né? Então, nós vamos falar sobre amadurecimento dos frutos, tá? Vamos falar de produtos vegetais de uma maneira geral, mas assim, nessa característica, né? O que de fato faz com que haja o amadurecimento dos frutos? Por que a gente percebe que existem, por exemplo, alguns frutos que conseguem muito bem ter o seu amadurecimento, né? Depois que a gente compra, a gente às vezes compra ou ganha, né? Banana mesmo, às vezes as pessoas têm sítio, chegam, né? Tem uma boa produção, aí dou um cacho de banana para um primo, vai outro cacho de banana para outro primo, chega tudo verdinho, né? Mas a gente só dá um tempo necessário que depois a gente percebe que ela amadureceu e ela tá gostosa, enfim. Em compensação, eu acho que vocês já passaram por isso. Sabe quando a gente vai comprar os potezinhos de morango, né? Que a gente olha assim por cima, tá aquele morango vistoso, vermelhinho, né? Aí você, na verdade, na hora que chega em casa, né? Para poder higienizar aquele morango e depois, obviamente, consumir, você vê que por cima tem os morangos vermelhinhos e embaixo ali misturado tem os morangos assim que é como se eles realmente eles foram colhidos ainda, né, bem verdes, fora do tempo. E não adianta, se você deixar ele ali para amanhã ou para depois, você vai perceber que ele não amadurece. Então é isso que a gente vai discutir aqui, né? O que faz, inclusive, essa diferenciação entre alguns frutos que conseguem ter esse amadurecimento posterior, depois, né, de ser retirado, de ser colhido da planta, ou aquele que eventualmente não consegue fazer isso, né? Então, acho que é isso que é gostoso. Outra coisa também, quem é que nunca viu aí, né, na sua casa, enfim, a mãe pegar um abacate, né, envolver num jornal, num papel e deixa ali para ele poder amadurecer depois. Então, são coisas que, por isso que eu acho que é gostoso quando a gente tem essa parte que é teórica, mas que a gente consegue associar, né, ao nosso dia a dia. Não, mas eu já vi isso mesmo, professora. Eu enxergo, já fiz isso, já vi os meus familiares fazendo. Vai ser um princípio, né? É isso que a gente vai ver. O que faz essa diferenciação? O que faz, eventualmente, essas práticas poderem realmente funcionar, tá bom? Às vezes, até o fato de colocar com outras frutas também. Também, Daniel, também. E a gente vai ver isso aqui, né? O fato de você colocar uma fruta que já está ali no processo de amadurecimento, né? Perto de outras que são verdes, numa fração de tempo mais rápido, a gente percebe que está tudo amadurecido, né? Mais rápido do que se porventura tivesse ali aqueles frutos verdes exclusivamente. Então é isso, mas isso é teoria, isso aqui a gente vai ver, tem um fundamento do qual a gente consegue explicar essas diferenciações, tá bom? Então é isso,
convidar vocês que vocês podem participar, podem comentar, a gente pode interagir aqui, né? Não precisa deixar só na hora do Kahoot, não. Aí fica mais gostoso, mais leve, enfim. No fundo, eu acho que no mínimo vai trazer a gente um pouquinho de fome, a gente vai ver uns frutos muito bonitos, vai chegar uma parte que eu vou mostrar legumes e verduras. Se o Vitor, né, ainda não jantou, é capaz a gente tiçar, né, aguçar a fome dele. Então, hoje eu acho que vai ser ainda mais estimulante nesse sentido. Bem, então vamos ver. É o que coloca, né, até aqui mesmo para a gente iniciar a conversa, se a gente já observou o amadurecimento de algum fruto. Tenho certeza aí que todos vocês já, né? Eu mesmo chamei a atenção para essas situações corriqueiras, mas que a gente sabe, né? A gente observa, não precisa ser muito atento, não. Ah, professora, eu não sou muito atento, eu chego para comer. Mas é inconcebível, né? Vocês, por mais jovens que sejam, não ter ali acompanhado, não ter visto, até mesmo para reclamar. Nossa, mãe, até agora não amadureceu, né? Tô com uma vontade, vi que a senhora comprou ontem, mas não tá legal. Nossa, eu fui provar desse caqui e eu percebo que ele tá astringente, né? Ele não tá bom, não. Então, não é inconcebível vocês não terem passado por essas situações aí ao longo, né, da vida de vocês, nem que o foco principal seja simplesmente chegar e alimentar. E é isso que a gente vai perceber aqui, né? E, lógico, acredito que com isso nos chame a atenção, né? Até mesmo aqui, eu gosto dessa imagem porque ela nos coloca justamente é um processo e muitas das vezes até muito rápido, né? Logicamente que também é estimulado por uma questão de temperatura, se a gente perceber quanto mais quente também, né, estiver a temperatura ambiente, mais acelera esses processos, né? E tem hora que consegue esse processo de amadurecimento muito rápido e outras vezes de uma maneira mais longa ou até mesmo não acontece. Quando a gente fala, né, desse processo de amadurecimento, a gente tem que chamar a atenção para a parte hormonal, né? A gente vai ver aqui, nós temos um hormônio que é o etileno, que ele é um hormônio produzido por quase todas as partes da planta, tá? E que ele é muito relacionado a esse processo taxa respiratória da planta. E que com isso, o que a gente observa? Que este hormônio, ele interfere, principalmente nesse conceito de amadurecimento do fruto, tá? Então, basicamente, a gente vai ver, né, essa produção hormonal. E como eu falei com vocês, esse hormônio ele é produzido por diversas partes da planta, né? E ele é um hormônio em forma de gás. Então, ele é liberado, né? Então, é por isso, inclusive, quando o Daniel chamou a atenção, que quando você coloca um fruto maduro próximo de outras que ainda estão verdes, tem uma rapidez nesse processo, né, de amadurecimento desses frutos verdes. Porque como aquele fruto ele já está liberando etileno em maiores proporções, e ele é na forma de gás, isso acaba fazendo com que aquele ambiente de proximidade também, né, seja estimulado. E aí acaba desencadeando esse processo de liberação hormonal, tá? E isso é muito, muito interessante, porque são maneiras, né, que a gente percebe que os vegetais conseguem lançar mão, né, desse processo de amadurecimento. E que é interessante, né? Semana passada a gente estava falando da maneira de dispersão. Então, quando o fruto também está ali, né, na sua maturidade, está maduro, ele tende a estar com uma coloração mais chamativa, né? Ele tende a chamar mais atenção. Inclusive, ele chega a um ponto que ele possa cair da planta. Então, são
Por isso que é muito importante o amadurecimento do fruto, porque isso também colabora para aquele processo que a gente viu semana passada, fazendo parte da própria unidade 3, mas que também, né, comunga aqui em conjunto com esse fator. É interessante, por isso que eu coloquei essa imagem do abacaxi, né? Porque o etileno, ele também, num contexto mais específico para o abacaxi, ele também estimula ao florescimento, tá? Então, ele também é um hormônio que, particularmente para o abacaxi, também colabora para o florescimento dessa espécie. Aqui, oi, pode falar, Pedro. Sandro, no caso, seria só para o abacaxi que ele teria Sim, florescimento? uma característica para o abacaxi, tá? Para essa família Anonácea, tá bom? Bem, e eu chamei a atenção de vocês até mesmo ali no início, porque eu tenho certeza, né? Tem hora que a gente pega um fruto ali, tá com vontade, aí a mãe fala assim, come não que tá verde. Aí eu assim, não, mãe, mas eu tô com vontade, tá bonito, né? Às vezes o caqui não tá nem com aspecto necessariamente tão verde assim, né? Já tá com uma coloração chamativa, mas ele tá bem, um fruto, né? Que ainda você percebe com uma resistência, com uma textura diferenciada. Aí a gente morde. Porque a gente morde, a língua fica toda, né? Com uma característica adstringente. Bem, isso é característica de fruto imaturo. Isso ajuda, inclusive, a proteger as sementes, né, que estão presentes nesses frutos, tá? Que é o porque não existe ainda um amadurecimento, né, uma maturação deste fruto. Então, isso significa que ele não deve ser colhido, ele não deve ser utilizado, porque, obviamente, que na natureza não se imagina que alguém vai ali, vai colher e vai comer, nesse sentido, um fruto verde, né? Então, ele está protegendo, é como se essa distingência protegesse essa semente, porque no conjunto, né, do fruto e semente, eles não estão prontos para cumprir o seu papel, que é se disseminar na natureza e poder dar origem, né, a uma outra planta. Esse que é o princípio que né, guarda em relação à função das sementes. Então, é um tipo de proteção, né? É um indicativo, não chega não vem alimentar desses frutos aqui não, porque eles estão, né, eles ainda não estão adequados. Inclusive aqui, se vocês observarem, nem tanto aqui do caqui, mas, por exemplo, na banana, nesse corte, só por observar a textura do que está aqui apresentado, a gente realmente dá para ter essa percepção de que o fruto não está adequado para o consumo, né? E isso é uma característica, sim, muito presente que é observado. É interessante a gente chamar a atenção, né, gente? Como que a natureza, ela resguarda características que venham a proteger, né? Que venham contribuir, falar junto com essa expectativa de realmente proteção para a espécie, né? Bem, como eu falei com vocês, essa função do etileno no amadurecimento, a gente vai perceber aqui mais como é que ele funciona, né? E aí, inclusive, a gente chama o detalhe daquele ponto que a gente observa, que o Daniel comentou, que é colocar, né, frutos maduros perto de outros verdes, né? Que isso acelera. Não quer dizer que aquele fruto verde não queria amadurecer. Não, né? Como eu disse até inicialmente na introdução, lógico que existem alguns frutos que vocês vão ver que se ele for retirado fora do tempo da planta mãe, ele realmente não vai amadurecer. Mas a gente está falando desses frutos que realmente conseguem ter um amadurecimento pós a colheita, né? Então,
se a gente observar, é isso que a gente está falando. Esses frutos, como um exemplo clássico que é a banana, se ela ficar ali naquele cacho verde, ela vai amadurecer observando-se, logicamente, o ciclo dela ali, né? Mas se eu coloco esse cacho próximo a outros frutos, né? Particularmente a outras bananas maduras, vai ter um processo mais rápido. Então, justamente em função do que eu comentei com vocês, por ele ser, o etileno ser gasoso, ele acaba fazendo com que, né, na proximidade dele, esse gás exerça influência. E aí é uma cascata. A partir do momento que aquelas bananas esverdeadas começam o processo de amadurecimento, elas também tendem a começar a aumentar também a taxa respiratória e, consequentemente, a liberação de etileno, né? É isso que é clássico, né? E ajuda a gente a identificar a função desse hormônio. Colocando-se aqui, né? Justamente essa maior produção do etileno, a partir do momento que você começa a disseminar e um fruto, né? Começa a produzir uma quantidade maior de hormônio, o outro também é estimulado, ele também começa, e aí vem nessa sequência que a gente está falando. Então, inclusive, para quem, né? Porque quando a gente fala nesse sentido, a gente imagina muito o nosso ambiente doméstico, do qual, logicamente, a gente tende a não comprar excessos, né? Enfim, mas vocês imaginem isso na prática, quando a gente leva em consideração, por exemplo, quem trabalha, né? Quem vai vender esses produtos, né? E que a durabilidade ela é importante. É lógico que na minha casa também a durabilidade é importante, mas ali eu não teria uma quantidade muito grande, né? Agora, a partir do momento que você trabalha, que você está ali, por exemplo, um sacolão, né? Como se fala, que vende ali as frutas e verduras, enfim. Logicamente que essas características precisam ser observadas a ponto de tentar manter com que, de fato, né, os frutos mantenham-se por mais tempo, né? Porque, óbvio, a partir do momento que tem um amadurecimento e mais rápido, o período, né, do qual ele está viável para consumo também vai diminuir muito rapidamente, né? Comentei com vocês, isso é notório, na verdade, isso me remete à infância, né? Hoje, nem tanto a gente observa colocar, envolver num papel jornal, né? Porque hoje em dia a gente nem vê tanto mais jornal impresso assim, né? Tão raro, e consequentemente também ficou mais raro a gente ter isso, esse material na nossa casa. Mas envolvendo no papel, né? Abafando, isso que é grande o detalhe, né? Mas por que que se faz isso? Por que que isso funciona? Porque quando você faz isso, você envolve aquele fruto no papel, você, na verdade, está promovendo com que aquele etileno que ele vai produzir naturalmente, que ele fique acumulado, né? Então, você acaba acelerando. Ao passo que se eu deixar ali na fruteira, esse hormônio, ele vai ser liberado, ele é gasoso, mas ele acaba se dissipando também mais rapidamente pelo ambiente, né? Posso até interferir em outros frutos, mas aqui, nesse contexto, quando você tem uma certa pressa, né, para aquele amadurecimento, tem hora que a gente compra e tá super verde, né? Então, a gente envolve, acumula ali, né? Ou seja, ele vai começar a liberar o etileno, esse hormônio vai ficar acumulado nesse ambiente, estimulando uma rapidez, né? Isso que a gente observa e que contribui. Então, o que é muito importante, por exemplo, então, mas a gente já fazia isso antes. A gente faz, por exemplo, minha mãe faz, né? Mas não necessariamente não sabe a explicação por que que isso realmente resolve, né? Ou qual que é a diferença? Por que que eu posso fazer isso, por exemplo, com o abacate e não posso fazer isso com outro tipo de fruto, né?
Porque tem diferenciação, nem todos realmente conseguem ser envolvidos por esse tipo de explicação, por características próprias da espécie, né? Ô, Lu, Oi, diga, Pedro. uma dúvida que você estava falando desse negócio do jornal. Aqui em casa, minha avó tinha muito de quando comprava uma mamão um pouco muito verde, eles cortavam ele, tipo, faziam uma tira. Isso também seria por causa Para para acelerar. estimular a exalar. Ah, tá. É isso mesmo, Pedro. Tem né, muitas coisas na prática que realmente, né, as pessoas fazem isso, mas o grande detalhe é que às vezes acelera tanto, né? E rapidinho aquele fruto tá tão maduro que tem que sair, por exemplo. Aí é particular, logicamente, cada um de nós, né? Questão mesmo de características de paladar até. Tem fruto que eu gosto, logicamente tem que ser maduro, mas eu não gosto dele muito, né? Igual mamão. Que se abre, parece que ele tá, né, todo realmente com uma textura, com uma consistência ali absolutamente parece que já passou do período, né, de amadurecimento. Então, eu particularmente não gosto nesse sentido, evito ao máximo, né? Então, existe isso sim, se faz, e mamão é um fruto que naturalmente ele já tende, né, com a própria liberação do etileno dele, natural, sem você forçar muito, né, sem realmente acumular muito ou estimular essa exalação, ele naturalmente já não demora muito para poder ter o amadurecimento, não, né? É lógico, a não ser que eu vá lá no pé e colha um absolutamente muito verde. Mas estou imaginando a gente comprar, né, num supermercado, num sacolão, a gente, por mais que a gente compre ele, que ele ainda não esteja no ponto ideal para o consumo, ele já está com o processo, né, de amadurecimento. Então, você fazendo isso, você está acelerando, às vezes de um dia para o outro, ele realmente já está, né, absolutamente muito maduro e às vezes até mesmo possa interferir ali na textura do mesocarpo. Né? Então, assim, são características, e isso também é muito particular, depende até muito da necessidade, né, ali de realmente consumir. Às vezes eu compro precisando, pensando fazer, né, uma salada de frutas, ou porque a minha família vem amanhã, aí eu quero fazer, né, uma mesa bonita para receber, para poder estar ali disponível para quem quiser consumir, enfim. Então, tem uma série de situações que eventualmente faz com que a gente lance mão desses processos, né, para acelerar, mas tem que ter muito cuidado em relação a isso, para eventualmente você não acelerar mais do que você realmente imagina para o tempo que você precisa para esse consumo. Justamente levando-se em consideração isso que a gente está falando, que sim, existem produtores que lançam mão desse conhecimento da liberação do etileno e dessa característica, né, de que se ficar ali muito abafado, você acaba estimulando que todos aqueles frutos que estão próximos entrem no mesmo processo, na mesma rapidez de amadurecimento, que produtores particularmente de maçãs, não é único, tá, gente? É um exemplo, porque inclusive às vezes envolve muito disso, né? Maçãs, tem maçã nacional, maçã argentina, enfim, que eventualmente possam até vir de outras localidades e que, se a gente observar, esse processo de amadurecimento possa eventualmente né, ser, se ele fosse tão rápido, realmente dificulta muito a venda, limita o período, né, útil ali adequado para a venda daquele produto. Então, o que eles lançam mão? Eles sabem que tem essa produção do hormônio etileno e aí eles vão fazer um contraponto, né? Eles vão literalmente inibir a síntese do etileno, utilizando-se, né, acumulando naquele espaço dióxido de carbono. Então, eles vão
eles colocam nessas embalagens, né? Então, eles são submetidos a esse tratamento para que realmente possa postergar, né? Ganhar ali tempo útil de durabilidade ali desse produto para que ele ainda seja adequado, vistoso, né? Porque, na verdade, raras as vezes que você vai chegar no supermercado tendo a exigência, né, de ter que comprar ali um fruto ou uma verdura absolutamente no auge do amadurecimento dele, né? A gente normalmente tenta justamente, por quê? Porque até características, a aparência dos frutos, ela acaba sendo modificada, né? Mais possibilidade de machucadinhos na superfície externa, o que muitas das vezes na hora da escolha já gera, né? Ali para o consumidor escolher, por exemplo, um outro produto. Aqui eu coloco para vocês, ele é de um artigo, né, onde a gente mostra a taxa respiratória de emissão de etileno dos frutos do mamão, né, o mamão gold, até coloquei aqui para vocês, armazenados a 25 graus ao longo de 9 dias de armazenamento. Então, olha só, nós temos aqui dois tipos de linha. A linha com essa pontinha bem escura, que é a taxa de emissão de CO2. E a linha com uma bolinha mais clara seria a emissão de etileno. Então, vejamos. Inicialmente, a taxa de emissão de etileno está aqui, ó, zerado praticamente. E eu tenho uma maior quantidade de emissão de CO2. Lembra que eu falei que eles são um contraponto, né? Uma maior presença de CO2 significa uma menor presença de etileno. Bem, só que com o passar, né, do tempo em dias de armazenamento, aquele fruto começa a ter a liberação, a produção e liberação do hormônio etileno. Até que chega por volta do 5º dia, tá? Este fruto está no auge. E aqui a gente fala, ó, é um gráfico que ele está posicionando para a gente especificamente uma mamão golden, tá? Só para a gente ter ali um exemplo, tá? Isso não significa, por exemplo, se eu trabalhar, por exemplo, com maçã, que seria o mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, tem toda, obviamente, uma associação aí específica, direcionada de uma maneira específica para essa espécie, em termos de observação, tá bom? Mas dá para a gente ter uma noção básica, inclusive, desse contraponto. Se a gente observar, então, para essa espécie, por volta do 5º dia de armazenamento, que é o auge da liberação da emissão de etileno, é quando a gente tem um período, né, também relativamente ainda baixo de emissão de CO2. Ok, já teve um acréscimo ao longo, né, dos dias, inclusive uma queda bastante significativa, mas ele ainda está ali nesse momento do qual se tem aqui uma menor presença de CO2 em detrimento de uma alta taxa de emissão de etileno. Em contrapartida, posteriormente a esse pico máximo da emissão do etileno, a gente percebe uma grande queda, né? É uma queda, assim, substancial e realmente de uma hora para outra, né? Do qual cessa, então, a liberação do etileno e, em contrapartida, o que a gente percebe? Um grande aumento da emissão de CO2. Então, é isso que se tem. Então, por isso, né, que eles lançam mão dessa característica e de que, quando se mantém os níveis grandes de CO2, eles acabam inibindo, estendendo ao máximo, né, a liberação e o auge da produção do etileno. Tá? Então, só para a gente ter aí uma noção, mesmo desse acompanhamento, né, do ponto de vista de raciocínio em relação a taxa de emissão desses dois gases, né, acabam realmente conseguindo a gente verificar o que acontece ali no dia a dia em relação ao amadurecimento do fruto. Esse artigo ele é interessante
né, quem gosta dessa área, que é a manutenção da qualidade pós-colheita de pequenas frutas. Então, vocês vão ver, ele acaba tendo aqui algumas, né, alguns detalhes ali que a gente consegue fazer essa perspectiva, né, inclusive do que às vezes acontece no nosso dia a dia, tá bom? E ainda, falando sobre os produtos vegetais, que é esse nosso tópico, né? Como eu falei com vocês, é importante a gente observar também a liberação desse etileno depois também dessa pós-colheita dos frutos, né? Por quê? Então, em vista disso e observando, olha só que legal, né? Ontem a gente estava na Biomol e a gente estava falando de biotecnologia. E a gente estava falando da biotecnologia, a ação da biotecnologia em diferentes áreas. E nós falamos né, de uma maneira específica sobre os alimentos. Então, aqui, hoje, na disciplina de fanerógamas, a gente vem falar justamente dessa aplicabilidade, desse conhecimento e ao potencial de se mexer, né, aqui nesse ambiente, essa engenharia genética, modificando ali o material genético de algumas espécies para tentar, né, postergar. Lembra que a gente estava falando ontem? Tudo desse ponto de vista, ele é muito lançado mão de pesquisa e envolvimento no que se refere do ponto de vista econômico. É lógico que, particularmente, e a gente não pode, de forma alguma, negligenciar, que a partir do momento que eu dou maior durabilidade, né, aos frutos, de uma maneira geral, a gente está contribuindo, no sentido de que a gente sabe da escassez de alimentos para tantas pessoas, né? Evitar desperdício é tão importante, poder fazer com que um determinado produto possa chegar à mesa das pessoas com maior facilidade, né? É tão importante, ainda mais no mundo que estamos vivenciando, basta também ver os noticiários aí que a gente está vendo, né? Não só no nosso país, que logicamente está gritante, mas isso também, infelizmente, acontece em vários outros locais do mundo. Então, também, por que eu estou falando disso? Porque como se trabalha com essa engenharia genética nesse sentido de tentar postergar, né? Ali, naquela espécie, dar a ela maior durabilidade, é lógico que também associado a isso a gente pode imaginar não só a lucratividade de quem trabalha, né? Afinal de contas é um mercado, mas por outro lado também imaginar que maior durabilidade, né? Me permite, por exemplo, ter, né, ali o alimento que possa ser direcionado às famílias, né, com uma qualidade alimentar também, né? Enfim, inclusive aqui, ó, ontem a gente chamou a atenção na Embrapa e essa é uma parte, né, que muito associado aqui, mas são essas duas vertentes entre a ferramenta, a técnica, né, e as espécies, e aqui a gente refletindo em relação às fanerógamas, por isso que eles realmente conseguem fazer ali o bloqueio de alguns genes que eventualmente estejam associados com a síntese do etileno, então eles conseguem postergar, né, com que eventualmente naquela planta a liberação desse hormônio e, consequentemente, fazer com que aquele produto se mantenha mais íntegro e por maior durabilidade. Eles conseguem, inclusive, associar, né, com que determinadas plantas possam amadurecer em diferentes tempos para satisfazer a demanda, né? Então, isso daí também, logicamente, que é importante, isso daí também é muito interessante. Aqui, chama a atenção de vocês, né, que frutos, eles, como eu até tinha comentado, nem todos necessariamente conseguem ter esse amadurecimento posterior, né? E é exatamente isso. Esses frutos,
dos quais tem essa mudança nesses genes, eles são comercializados ainda verdes e não vão amadurecer, né? Porque eles têm esse período de liberação do etileno por mais postergado, consequentemente, ganhando ali viabilidade, o alimento fica mais vistoso, mais fácil de ser, né, comprado ali pelos clientes e postergado realmente. Como eu falei com vocês, dá maior durabilidade, né, de uma maneira geral aos frutos. E levando-se em consideração o cenário mundial, isso é muito importante, né? Existem aí, logicamente, que isso aí a gente entra num outro cenário, que não vê ao caso. Mas, por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que trabalham, que são produtores, que trabalham inclusive com a venda, né? Nesses grandes centros de distribuição, como por exemplo o Ceasa, que eles têm alguns que realmente aquela sobra, né, de produtos, eles fazem doações. Então, é interessante se a gente imaginar nesse ponto de vista que, eventualmente, os alimentos possam ter uma viabilidade maior, porque, né, acaba também podendo chegar, às vezes, à mesa de quem precisa, também ainda com qualidade, né, que é fundamental. Como eu mencionei inicialmente, nós temos uma divisão dos frutos. Existem esses frutos que conseguem, né, ter o processo de amadurecimento posterior à sua colheita. Existem aqueles que, se você comprar verde, vai se manter verde e no final, às vezes, você vai tentar consumir e se ele não tiver, né, realmente apto para o consumo, porque ele está muito verde, vai acabar perdendo, né? Mas ele não pronto ali para o consumo, não maduro. Ele envelhece, mas ele não amadurece, né? E essa divisão se dá por justamente essa terminologia dos frutos climatéricos e dos frutos não climatéricos, tá? Então, essa distinção se dá classicamente aí. E até coloco aqui para vocês, enfim, não está, né, aqui no português, mas dá para a gente entender. E eu não consegui nada similar, né? Mas aqui eu acho que dá para vocês entenderem direitinho. As frutas climatéricas são aquelas literalmente que conseguem, né, se manter aí. A gente compra verde e elas vão amadurecendo aos poucos por essa grande emissão do hormônio etileno. Em contrapartida, né, nós temos as frutas não climatéricas, que elas precisam, né? Elas são frutas que, embora elas liberem o hormônio etileno, mas elas precisam estar associadas à planta-mãe, né? Então, com isso nós temos. Você pode, por exemplo, comprar uma uva, né, verde. Se você achar que uva verde, não que é uva verde da característica dela, né? Mas é porque ela não está amadurecida, né? Foi colhida antes do tempo. Infelizmente, ela não vai mais ter esse amadurecimento. Como eu falei com vocês no caso do morango, né? Enfim, pepino, mas aqui é menos, porque na hora que a gente consome ali, consome em termos de salada, e a gente não tem, às vezes, essa distinção, né? O fato... Oi? Gente, pepino é fruta, meu mundo caiu agora. Sim, sim. Ele tem essa característica. Que ele tem um sabor mais adocicado, o Daniel. Vocês vão ver, eu vou até apresentar depois o que caracteriza o fruto. Porque na verdade que tem, igual o jiló. Jiló é um fruto daquela espécie, mas que nós não identificamos ele como fruta, porque ele tem um sabor bastante específico, né? Um amargor até, que eu particularmente adoro, mas grande parte não gosta. Então, o que fala de você fala da fruta é aquele fruto,
né, da planta, mas que tem um doce, que tem ali, né, um sabor adocicado, um sabor doce ao seu paladar. Então, isso, e ele tem essa característica, ele tem um sabor mais docinho, por isso que a gente coloca ele dentro desse retrospecto. E aqui, né, como esses frutos climatéricos são justamente aqueles que entram naquele cenário que eu chamei a atenção, entre altas taxas de etileno, né, pós-coleta, que vai justificar o amadurecimento dele, né? E isso é clássico, ter esse pico, ter esse auge, né? Por isso que a gente chama atenção aqui, ó, literalmente nesse processo. Eu tenho um auge, né? Que é esse pico climatérico que a gente fala. Tem momento anterior, inclusive, do qual ele tende a ter valores basais, tem o pico e depois ele cai exponencialmente, né? Bem, isso é clássico desses frutos, tá? Então, é esse pico de taxas respiratórias que faz com que sejam ali liberados essas grandes quantidades desse hormônio, de gases desse hormônio, ele colabora para essa, que a gente, como eu falei com vocês, a maturidade desses frutos, né? Quando ele chega ao auge, que inclusive isso significa que as sementes estão ali, né? Também no auge de serem disseminadas pelo ambiente. Do ponto de vista, porque a gente aqui fala muito nesse contexto desses que são produtos, né, vegetais, inclusive de consumo, que entra nesse cenário, inclusive econômico, que a gente sabe também. Mas a gente não pode esquecer disso na natureza, né? São frutos dos quais estão ali naquela espécie, né? Com esse objetivo, como nós chamamos semana passada, né? Na hora que você tem um fruto, na hora que ele está maduro, ele acaba servindo de estímulo, né? Inclusive ali, sobre vários aspectos dos animais, as aves que possam, né, ser atraídas. Eu falando disso, essa semana, apareceu aqui que tem um vizinho que tá com um pé de manga carregadinho, sabe? Tá bonito, assim, com as mangas amadurecendo em diversos momentos. E tem o que tem aqui de pássaros vindo atraídos, né? Eu falei assim, eu tô precisando até tirar foto, literalmente mostrar para os meninos, ó, minha vizinhança, né? Mas isso que é clássico, que a gente acompanha ali todos os dias, só ter esse cuidadozinho, né? Inclusive, apareceu uma manga aqui no meu jardim, fruto aí dessa dissipação aí das aves pela vizinhança. Então, isso é muito clássico, e eu acho que também é importante da gente destacar, porque a gente está vendo aqui dentro do aspecto da biologia, que essas espécies, elas colocam isso como situação e que, inclusive, se porventura não tiver, né, esse apanhado desses frutos e, consequentemente, disseminação para outros ambientes, o fruto, nesse processo de amadurecimento, ele acaba caindo ao solo e, logicamente, ali também disseminando as sementes. Então, contribuindo, né, para o máximo que em relação a toda espécie, que é imaginar a possibilidade, né, de que ela haja, né, a perpetuação da espécie, que ela se mantenha literalmente na natureza. Os climatéricos, como a gente já falou, eles são colhidos, então, na sua grande maioria verdes, porque como eles terão viabilidade posteriormente, quando se colhe eles verdes, eu amplio o período, né? Porque aí eu acabo conseguindo fazer aquele período de transporte até chegar ao local de venda, ainda permanece ali um períodozinho, nem sempre ele é escolhido e comprado de imediato, então acaba-se que ganha nesse tempo, né? E aqui faz com que tenha esse ganho nesse contexto. Aqui é a relação da taxa respiratória de frutos climatéricos e não climatéricos. Então, só para vocês verem, né? Climatérico é aquele clássico, que inclusive já mostrei para vocês, que tem aquele pico,
né? E que a gente percebe muito que esse pico está muito associado com valores de emissão de CO2 relativamente menor. A partir do momento que eu tenho uma diminuição da liberação, da diminuição, né, da liberação desse hormônio, a gente vai observar que a taxa, inclusive, de emissão de CO2 vai aumentar, tá? E aqui, esses frutos não climatéricos, esses frutos que precisam de se manter realmente ali no pé para poder ter o processo de amadurecimento, se vocês perceberem, os níveis do hormônio etileno, eles ficam basais, né? Eles não apresentam esse pico que corresponde a essa maturidade que a gente está falando, né? Então, os não climatéricos, eles mantêm-se estáveis ao longo do período de tempo. Então, por isso que se faz necessário. Ah, professora, mas recolheu, né? Acabou que retirou fora do tempo. Eu vou forçar um pouquinho a barra aqui, será que eu vou conseguir aproveitar desse fruto? Não, infelizmente, aqueles processos que a gente falou, que são utilizados para os frutos climatéricos, eles não se adequam, tá? No final, você vai ter um fruto que tende a não ter, né, o seu gosto adequado, porque ele não teve o amadurecimento. O fruto não está maduro de fato, ele não está, não houve, né, realmente o seu desenvolvimento adequado. Então, infelizmente, não tem como forçar a barra, né? E acaba tendo isso como contrapartida. Ou a gente vai consumir aquele fruto daquele jeito mesmo, né? Meio a contragosto, mas com dó de ter aquela perda. Ou então não vai consumir, porque ele não tem como forçar a barra em relação a isso, não. Os frutos não climatéricos, eu já citei aqui o morango, porque acredito que todos vocês, se não já compraram, mas já viram, às vezes até a mãe reclamando, né? Nossa, eu comprei, tava tão bonito, em cima tava tudo tão vermelhinho, pensei que tava tudo bom, né? Porque é interessante, às vezes eles colocam isso e eles realmente meio que enganam a gente. No meio, que normalmente vem 3 camadinhas de morango, no meio tá cheio de morango meio esverdeado, né? Que você morde, mas ele tá sem gosto, né? Além de não estar na sua plenitude, né? E morfológica, muito menos quanto ao sabor, tá? Da mesma forma, por exemplo, o melão, se você comprar é a mesma coisa, ou abacaxi, né? Acaba tendo como essa característica. Por isso que a gente fala que no abacaxi, esse hormônio, ele atua nessa questão de fluorescência. Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem, não sei se é do grupo. Ok. Tá. Tudo bem, a Karine. Tudo bem. Karine com problema na internet, eu não, né, qualquer coisa também, porque eu acho que ela realmente tá com problema lá, ela não tá conseguindo entrar. Mas se porventura ela entrar, vocês tentarem admitir e tiverem dificuldade, me falem, tá? Porque aí eu acabo tentando daqui também. Ok. Nossa, meu Deus. Tá. Mariana também tá com problemas lá. Ok, Mariana. Vai. Felicidades aí para o cachorrinho, viu? Meu pai. Depois eu respondo elas aqui pro WhatsApp. Bem. Olhem aqui, né? Com o que eu falei, eu mencionei para vocês. A gente bem que fica com dó, né? E tenta morder e aproveitar, mas a gente percebe que não adianta nada, né? São literalmente características aqui de um. Aí você fala, não deveria ter sido colhido, né? Realmente não deveria. Deveria ter sido mantido ali. Mas às vezes eles colocam muito, faz o volume, né? Dá o peso ali necessário e para em termos de venda. Aqui, isso já chamei a atenção de vocês, logicamente, que a gente fala aqui de características gerais dos frutos climatéricos, não climatéricos, mas
existem particularidades em termos de espécie, como eu falei com vocês na hora que eu coloquei aquele gráfico do Mamão Golden, né? Eu falei, ó, tô aqui para a gente ter uma noção, inclusive do pico, quanto tempo de armazenagem, mas é lógico que essa característica, ela não necessariamente se estende. Quando eu falo de auge de amadurecimento, de um determinado tempo, não posso generalizar para todos os frutos climatéricos. Por isso que, logicamente, existem aqui particularidades, frutos que eventualmente já conseguem se manter, né? Às vezes um período maior de tempo, outros não. Então, enfim, existem várias características que possam influenciar também e que envolvem, inclusive, ali um momento de produção, né? Como o cultivo, as condições de cultivo dessas plantas, o ponto de colheita, própria espécie, né, e até mesmo variedade ali referente ao fruto que a gente esteja falando. Então, a gente tem aqui, a gente fala de uma maneira generalizada, de características que possam vir a ser particulares, né, sendo chamadas ali a atenção de uma maneira particular quando se observa uma determinada espécie. É interessante, porque, por exemplo, quem gosta, né, e se direciona, por exemplo, para a área de botânica, consegue verificar, né, essas especificidades aqui e, às vezes, até mesmo trabalhar com isso, se esse for o seu foco aí dentro da biologia, né? E embora eles também sejam frutos climatéricos, que conseguem, logicamente, ter a sua maturação posterior à colheita, mas também esse período que ele fica diante da planta-mãe, né, durante esse período que ele está associado à planta-mãe, também acaba influenciando nessa respiração pós-colheita, porque vocês imaginem que quanto mais, logicamente, tempo ele se mantiver na planta, ele recebe ali os nutrientes necessários, isso colabora, inclusive, para o sabor do fruto, né? Lógico, eu acredito que também vocês já tenham tido situações em que às vezes você olha para um fruto, ele tá tão bonito, tá tão chamativo, tá inclusive com uma aparência, né, de maduro, mas na hora que a gente vai saborear, a gente meio que fica meio decepcionado, né, porque aquele fruto não está necessariamente saboroso. Não que ele não esteja maduro, mas que ele não esteja saboroso quando você se remete, por exemplo, a outras experiências de ter, né, saboreado a fruto da mesma espécie. Então, existem sim características que possam contribuir, né? Então, por que a gente fala disso? Porque a partir do momento que a gente fala dos frutos climatéricos, que tem essa característica de maturação pós-colheita, não significa, em hipótese alguma, que aquele período de desenvolvimento, aquela referência, né, de crescimento ali na planta-mãe, o cultivo, as características do solo, tudo isso, logicamente, né, colabora e soma a característica do fruto final, tá? Aqui, como eu falei com vocês, aqui no nosso livro ele chega a mencionar isso justamente porque a gente está sobre os produtos vegetais, né? Então a gente está falando realmente daquilo que a gente consome enquanto produto de diversas espécies de plantas, né? Dessa agricultura que é tão importante e tão fundamental. Até mais adiante vai destacar, vocês vão ver, chama atenção para essa característica, né, de uma alimentação saudável. A alimentação saudável significa que nós possamos vir a consumir dos frutos, das verduras, dos legumes. Isso significa da gente ter uma alimentação diversificada, né, ampla, sobre os aspectos. Inclusive, eu cito aqui, eu não vou falar de vocês ali, fazer recordar a CMC, não. Se vocês lembrarem, na CMC, quando a gente fala de vitaminas, tem ali uma aulazinha que eu coloco, né? Quais vitaminas? Vitamina A, vitamina B, aonde encontrar, quais os alimentos, né? Não só vegetais, como também carnes, ovos, enfim.
Não vou me estender em relação a isso, mas contemplo citando porque faz parte ali no nosso livro, né, didático, e é importante a gente fazer essa associação. São produtos vegetais que a gente tem muito ganho consumindo esses alimentos em virtude do potencial ali de vitaminas, de minerais, né, realmente de constituinte alimentar que seja importante para o nosso crescimento e desenvolvimento orgânico. Os legumes são os frutos salgados, foi aquilo que a gente, né, mencionei até na hora que a gente falou ali do pepino como fruta. Então, aí temos como exemplo o chuchu, o jiló, né, o quiabo, né, enfim, a abóbora, esses são considerados legumes. As frutas, que são os doces, né, são aqueles frutos das plantas, mas que são doces ao nosso paladar. Aí entra a laranja, a melancia, a banana, a caqui, a pitaia, enfim, né? Morango, tantos outros, né? Em que a gente menciona. Temos, além dos frutos, mas aí falando como produtos vegetais, é lógico que ali a gente estava chamando a atenção dos frutos, até pela característica do aspecto fisiológico. Diga, Daniel. Só um minutinho, é porque para mim o slide ainda tá no... foi só falar, pode deixar. Foi? Foi, obrigado. Tudo bem, mas qualquer coisa pode falar mesmo, tá? Bem, é isso que também é muito importante, gente. Essa questão que tem hora que a gente acha que passou, que trocou, que dá para acompanhar, qualquer coisa não deixa de falar, não, tá? É importante vocês poderem aqui acompanhar até mesmo essa linha de raciocínio. Bem, e aí, né, dentro desse contexto, que é o que eu estava falando com vocês, a gente deu ali um foco maior em relação aos frutos, porque, inclusive, respalda tudo que a gente estava falando do contexto, da característica, inclusive, das fanerógamas, né, que é proteger as sementes dentro dos frutos. Mas, enquanto produtos vegetais, nós sabemos que existem várias outras partes, né, das plantas que nós também consumimos e que são citados aqui dentro desse contexto. Inclusive aqui, né, as folhas, que realmente são utilizados por nós dentro da nossa alimentação. Nem todo mundo gosta, né, porque é aquele verdinho, né, enfim, absolutamente necessário, importante, eu acho uma delícia, né, principalmente quando tem um gostinho ainda mais, igual rúcula. Eu acho extremamente saboroso, né? Rúcula, agrião, eu até acho mais gostoso que alface. Eu gosto daquele que tem um sabor diferenciado, né? Tá repreendido. Nossa, eu amo, tá? É igual o jiló. Vou fazer o seguinte, vou chamar vocês depois, deixa a pandemia acabar, vou chamar vocês depois para poder vir almoçar aqui em casa, vou fazer um jilózinho para vocês, tá? Opa, tá gravado. Ai, tá gravado. Tá gravado. Giló, hein? Giló. Essa gravação vocês vão guardar, né, gente? Lógico. Claro. Tá bom. A Lara, é engraçado, a Lara quase não fala nada. O que aconteceu com ela essa semana? Lara, eu tô achando que você ganhou na Mega Sena. Você tá Eu falo sempre. Ai, não. A Lara tá soltinha essa semana. Eu tô achando que você ganhou na Mega Sena e não contou pra gente. Você tá feliz, sabe? Tá, sabe? É que nem quando eu tenho a Mega Sena da virada, né? A gente fica cheio de plano, que a gente tem certeza que a gente vai ganhar. A gente fala assim, não, eu vou ganhar, mas eu vou ficar caladinha, eu vou continuar com a minha vida, né? A minha vida de sem sempre. amostrar. Mas sabe, com aquela vidinha de sempre, mas que você não consegue esconder uma felicidade, porque no fundo, né? Você tá ali pisando aí nas nuvens. Tô achando que você ganhou nessa Mega Sena, Lara. Só não falou pra gente. Queria, viu? Queria Viu? Vocês descobrindo, vocês me contam, tá, gente? Que eu também. Aí a gente vai almoçar na casa da Lara. Se tivesse ganhado, eu estaria lá em Maldivas já. Tô magrando. Oi, gente. Lá, um pedido
tudo a ver com a biologia, né, Lara? Exatamente. Tudo a ver com biologia. Eu também acho. Mas ó, tem raias, né, que tem a ver com Nossa, biologia. tem tudo a ver com biologia. Nossa Senhora. Meu Deus, ô vida boa. Bem, Comer uma vamos continuar. melancia lá em Maldivas, tem tudo, tá Olha tudo que relacionado. coisa chique, A né? melancia de lá deve ter outro gosto, eu tenho Não, certeza. a gente não vai falar, gente. Vejamos, a gente não vai falar de. Imagine você lá e comendo uma melancia, né? Igual a Magali. Você estará com aquele suco, né? Suco vermelhinho, suco de melancia, Exatamente. ali na beirada do mar, assim, vendo aquela vida, sabe? Sentindo Aquela aquela vida ao seu. brisa diferente. Oh, que bênção! Só reforçando ainda mais a beleza. Ai, gente, Exatamente. porque não tem nem como ser feio, né? Com essa vida, Não, gente. não tem. Não tem. Gente, vamos voltar para cá, né? A gente já viajou demais. Me deu também vontade de ganhar na Mega Sena, viu, gente? Voltar para a realidade. Voltar para a realidade. Realidade é triste. Lerê. É isso aí. Vamos que vamos. Vamos falar da batata agora, né? Dos caules, né? Que aí, produtos vegetais. E aqui eu tenho, se não for 100%, é 99,9% de que vocês, do ponto de vista ali alimentar, devem consumir muito, né? Porque a grande parcela da população ama, né? Uma batatinha frita, né? Na hora que você fala ali, fala do McDonald's. McDonald's, mas ele não tem graça se vier só aquele sanduíche ali, seco, né? Tem que imaginar aquela batata frita ali, né? Pouco gordurosa e um copão de refrigerante, né? Que é para você ficar satisfeito, né? São produtos vegetais que estão ali, né? Não necessariamente ali da maneira como deveria ser consumido, né? Mas tá aí, a grande maioria gosta muito. Se eu falei lá para vocês anteriormente do jiló e a maioria não é muito adepto, nós estamos aqui diante de uma situação que, do contexto alimentar do brasileiro, está muito presente em vários, né, de várias formas. Assim como também outros caules, como cará, inhame, enfim. Temos também as raízes tuberosas, que são aquelas que a gente observa, que nascem embaixo da terra, né? Que também aí observadas e a gente também, em termos de consumo amplo, né? Logicamente, não há quem resista a um bolo de cenoura com calda de chocolate, hein? Oh, meu Deus do céu, tem que falar aqui só do produto vegetal, mas a gente acaba não resistindo, né? Então, tem ali, está presente em termos de consumo, muito presente também. Os grãos, né? Enfim, aqui o nosso clássico, né? Arroz com feijão, que é o prato do brasileiro, né? E que tão importante, né? Tão importante que a gente tem observado, às vezes, nos noticiários, aí, eles chamando tanta atenção, que é uma alimentação que é clássico nosso, né, gente? O arroz com feijão. Sempre está associada a uma alimentação teoricamente mais simples, não necessariamente tão elaborado, ou que deveria ser tão cara assim, né? Que deveria estar realmente acessível a todos e que ultimamente a história não está sendo bem assim, né? E que é uma pena muito grande, porque a partir do momento que as pessoas vão retirando isso da alimentação, elas perdem ferro, né? Perdem energia ali para suas células, né? Carboidrato, energia que, logicamente, né, acaba interferindo muito ali no contexto fisiológico. Bem como a soja, né, que é um grão ali também nem tão, às vezes, tem um potencial muito maior de ser consumido, mas de uma maneira cultural no nosso país, às vezes ainda fica a desejar, né? Mas é um campo amplo aí para que, inclusive, isso possa aumentar, né? Estar mais presente na mesa dos brasileiros, também absolutamente saudável.
Então, dentro, né, desse conjunto todo, como eu falei com vocês, olha só, fala a verdade. Até que não é muito adepto aí às verduras, aos legumes, né? E eu falo disso porque, né, por ser mãe mesmo. A peleja que é, né? Ô, meu filho, dá uma variada aí, coloca uma cor nesse seu prato, é saudável, tudo, e tanta resistência. Mas até, né, aos mais resistentes, na hora que vê uma imagem como essa, eu acho que não há como, né, não entusiasmar e não imaginar um bom pratinho, hein? Aquela jantinha feita agora, naquele momento, um arrozinho com feijão no vinho, hein? Uma verdurinha ali, ô trem bom, tá? Bem, como eu falei com vocês, a gente cita, eu não vou ficar aqui, não é o nosso objetivo ficar verificando que o espinafre tem ferro, tem cálcio, não. São situações que a gente faz e eu mantenho aqui para chamar a atenção de vocês, justamente do que a gente sabe da grande diversidade de vitaminas, de minerais presentes nos vegetais e estimular isso, né? Não só o nosso consumo, mas vocês imaginem, particularmente esse assunto, se a gente estiver trabalhando ali com uma escola, né, por exemplo, qualquer tipo de escola, pública ou particular, né? Mas particularmente na hora que a gente imagina ali numa escola que a gente possa trabalhar com uma horta comunitária, em que a gente possa levar a biologia nos seus aspectos da botânica, nutricional, práticas de higiene, né? Porque envolve alimentação, cuidado, zelo. Nossa, dá um trabalho lindo para ser desenvolvido, né? Enfim, então acho que também é muito importante isso, porque quando a gente, né? Eu particularmente, na hora que às vezes eu menciono e falo aqui da disciplina para vocês, eu fico muito imaginando em querer provocar em vocês depois, né? Quer seja como um estágio no ambiente escolar, quer seja depois como professor dentro desse cenário, poder ali trabalhar, envolver, chamar a atenção de vocês. E até o engraçado, agora me fez lembrar uma questão que eu estava fazendo a correção, uma questão do ENAD, né? Falando justamente disso, da contextualização da teoria em relação à prática do aluno, chamando atenção. Então, eu acho que é muito importante isso. Da mesma forma que hoje aqui iniciei, pedindo para vocês imaginarem, pensarem aí no dia a dia de vocês, porque é lógico, todos nós temos isso na nossa mente, né? Por uns mais, outros menos ali participativos, né, naquele ambiente ali de cozinha, de perceber os alimentos, mas é notório, todo mundo tem disso, né? E a gente, particularmente aqui nesse assunto, dá muito para vocês trabalharem isso nesse sentido, né? Instigando e até, logicamente, tentando sensibilizar ao brócolis aqui, né? Ao aluno, né? Ter essa parte alimentar mais saudável, né? Agora me fez lembrar que teve uma propaganda há pouco tempo aí que estimulava, né? Que a criança era toda querendo o brócolis, né? O que é muito bom, olha, absolutamente rico em vitaminas e minerais. Muito bom. Aqui, né, chamando a atenção também para alface, não sei se vocês já ouviram falar, eles já conseguiram também associar o consumo de alface a situações antidepressivas, né? Eu não sei, logicamente, aqui no contexto, aprofundamento em relação a isso, eu realmente não tenho, tem que realmente trabalhar de uma maneira específica em relação a isso, mas tem vários, né? Vários alimentos que trabalham para várias situações e que o alface ele é isso, ele é calmante, né? Ele tem propriedades ali que colaboram em relação ao seu consumo com essas características. Aqui temos o pepino. E chamar a atenção. Nós sabemos que o consumo de vegetais, de uma maneira geral, colabora muito para o nosso trato digestório. Facilita o processo, né? Tem a presença de fibras, além, logicamente, de todas as características de vitaminas e minerais que a gente
recorda, também tem a característica de favorecer o trânsito intestinal, de colaborar com o processo digestório, né? Isso aqui é muito importante. Hoje em dia tem-se trabalhos, e isso é interessante, eu sei que vocês já fizeram morfo do sistema imune, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala do sistema imunológico, hoje em dia, eles realmente têm trabalhos associando ao trato digestório, né, ao ambiente digestório, inclusive também a presença ali de micro-organismos presentes no trato digestório e uma associação direta com a saúde e sistema imunológico do indivíduo. Então, eles têm trabalhado nesse link, o que nos reforça cada vez mais, eu acho que isso também é importante a gente chamar a atenção, que acaba, né, esse link, porque na hora que a gente estuda, né, tem gente aí aguardando, vê se vocês conseguem admitir, eu só vi que tem alguém aguardando aí, entrou, é o Vitor, né? Vitor tinha saído para jantar, né, Vitor? Pois bem. Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dificuldade de aceitar, vocês me falam. Mas o que eu estava falando é esse link, que na hora da gente estudar, a gente estuda tudo muito separadinho, né? E, a princípio, dá a falsa sensação de que nada conversa com nada. Que tem um dia que eu vou, por exemplo, igual aqui, ontem biomol, hoje fanerógamas, por exemplo, amanhã, né, eu ministro uma outra disciplina, você tem outra disciplina, mas se a gente conseguir verificar, existe muitas das vezes, não logicamente na sua totalidade, mas a gente consegue fazer tantos links, né, de algo que às vezes você observa assim, isso aí não tem nada a ver. Hoje eu vou falar de uma disciplina que não tem nada a ver, mas por quê? A gente está falando de organismo, a gente está falando de vida, a gente está falando de técnicas, né? Enfim, então aqui essa associação ela é muito importante, né? Entre a característica desses produtos vegetais que nós estamos falando, que nós estamos apresentando, e até mesmo a saúde humana, uma vez que eles colaboram e muito, e são muito fundamentais para o trato digestório e, inclusive, ao funcionamento do nosso organismo, sob o ponto de vista, né, a saúde e sistema imunológico. A gente nasce desde o momento do nascimento, né? Passa ali para o momento de amamentação, aí começa com aquela papinha, aquele cuidado e zelo ali das mães com a alimentação da criança, e a gente fica uma vida inteira ouvindo a importância de ter um prato colorido. Bem, né? Todo esse prato colorido em relação aos produtos vegetais que a gente vai consumir, né? Não colorido por corantes artificiais que são colocados ali, né? Não porque eu vou tomar um suco cheio de corante, né? Enfim, então, dessa importância e a importância que se destaca também muito em virtude de uma alimentação saudável desde sempre. Então, aquela primeira infância, né, em que você atribui ali uma alimentação saudável para o seu filho, para aquela criança que você está acompanhando, que é tão importante. Então, acho que também é legal desse link do nosso conteúdo, porque a gente vê essa parte que é relacionado aos vegetais, mas como produtos de consumo e tão importantes de serem consumidos por todos nós. Vocês já devem ter ouvido falar, é fundamental. Grande parte das vitaminas associadas, por exemplo, aos frutos está presente na casca. Então, na hora que eu descasco, né, logicamente que não tem. Uma laranja você precisa ali de descascar para ter ali o consumo do fruto. Mas, por exemplo, maçã, pera, tantos outros, né, que eventualmente a gente possa ter o consumo mantendo-se ali a casca. E ainda assim, né, quando, por exemplo, já presenciei uma feira do pessoal da nutrição, né,
curso de nutrição, mas é muito legal, porque eles vêm com esse aspecto que a gente sabe da importância que está presente, né, nos frutos, mas eles colocam um outro cenário para a gente de aproveitamento, porque sim, eventualmente existem frutos que a gente não vai consumir, né, a casca, mas eles vêm ali com uma série de perspectivas de aproveitamento da casca, inclusive isso é um reaproveitamento alimentar muito importante nos dias atuais, se a gente imaginar, né? Inclusive dessa carência, dessa mesmo pobreza, infelizmente, acho que vocês têm acompanhado isso nos noticiários, né? Cada vez mais gritante, infelizmente, mas esse reaproveitamento também de algo que é tão precioso, que tem tantos ali, tantas vitaminas e minerais, e que a gente lança, né? Muitas das vezes ao lixo ou em compostagem, né? Inclusive aqui a gente já viu vocês falando e apresentando situações aí em casa que tem essa visão, né? Mas a gente sabe que ela é restrita a um grupo muito pequeno de pessoas ainda. Então, é importante destacar isso. Também no nosso livro, ele chama a atenção o seguinte: desses produtos vegetais, existem alguns produtos que eles são nativos, né? São espécies nativas de determinadas regiões, determinadas áreas, determinados biomas. Então, por exemplo, eu tenho, né, a minha cunhada, ela é de Belém do Pará. Então, inclusive quando eu fui para o casório do senhor, meu irmão, que é para ter certeza que ele estava casando, né? Porque aquela peça eu imaginava que não fosse casar, não. Então, na hora que eu vi, né? Falei assim, minha filha tá entregue, né? Não vem devolver, não. Ô, coitado, deixa ele. A gente teve a oportunidade ali de saborear coisas que a gente não tem costume, né? Aqui na nossa região, pelo menos nosso ex-familiar aqui não tinha o costume, né? E eles falam, até o açaí, por exemplo, que a gente consome aqui, o sabor é completamente diferente, que aqui tem toda essa questão industrializado, né, em termos de produção, que acaba tirando muitas características naturais. E que lá não, o cheiro é diferente, o sabor ele é muito mais forte, né? Por exemplo, ele tem lá o jambu, que faz ali, né, na alimentação, ali no almoço, que tem uma distingência. Então, assim, o que o nosso livro pontua, e eu estou dando para vocês um exemplo, meu particular, e vocês aí com certeza vários outros, é que tem muito disso, é um potencial, ele até destaca, isso aqui é um potencial até mesmo econômico, né? Porque tem muitos produtos que não são ainda amplamente divulgados ou aceitos como na alimentação da grande maioria das pessoas, que fica muito no contexto regional e que alimentos com alta carga, né, de vitaminas, nutrientes, ou seja, são absolutamente saudáveis, indicados sobre várias perspectivas aí dentro do funcionamento orgânico, mas que ele às vezes é restrito. Então tem essa característica, eles também chamam a atenção, né? Deram aqui exemplos do baru, da cagaita, do jatobá, e que eventualmente às vezes a gente nem, né, às vezes nem conhece especificamente esses vegetais. O pequi, sim, né? Que aqui a gente tem a nossa associação a Minas, ao norte de Minas, a presença do pequi, né? Enfim, arroz com pequi, mas para a gente, inclusive, perceber como que às vezes ele realmente acaba se tornando muito regional, né? E esse daí é um cenário do qual, inclusive, ele chama a atenção que já é vislumbrado por empresas, tá? Que já olham com aquele olhar da economia, né? Da lucratividade, inclusive. Mas que é um cenário que é interessante a gente chamar a atenção do potencial, né?
E também é muito importante a gente destacar também que sempre associado a essa maior divulgação, maior consumo, logicamente é bem-vindo, mas também com um cenário de proteção, né, gente? De cuidado, de zelo, principalmente tratando aí de espécies que sejam mais exclusivas em determinados biomas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? O zelo por essas espécies, o cuidado em relação a essas espécies, que não é só, né, levantar essa perspectiva de lucro, de comercialização, mas lembrar do contexto de sustentabilidade, de cuidado, de zelo ambiental, né? Para que, de fato, sejam descobertas que possam ser lançados aí no mercado, né? Que possa ser apreciado por um número maior de pessoas, que sempre vai colaborar com esse aspecto de uma alimentação mais saudável, mas também, né, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala como produto, e que a gente é obrigada a falar desse lado econômico, a gente não pode esquecer do lado biológico, né? Principalmente nós, não somos nós que vamos esquecer disso. E aqui tem, né, o Kahoot que a gente vai fazer, mas ele em 7 minutos eu não consigo fazer esse Kahoot, então eu não vou fazer aqui agora não, tá? Vou fazer o seguinte, vou dar início aqui do próximo assunto, para a gente também não perder tempo, mas porque, né, é inquestionável, a gente não tem como, e aí eu também não vou dar para vocês não participarem, tá bom? Bem, então eu vou aqui fazer aquela minha introduçãozinha, aquele pé lá e pro cá, né, que eu acho sempre tão importante, como eu, inclusive, hoje, eu falei assim, ó, gente, nós vamos finalizar aqui essa unidade, vamos iniciar a unidade 4, que é uma unidade que dá o fechamento, isso, né, basicamente, grande parte das disciplinas a gente percebe isso. Na unidade 4 a gente vem fechando vários detalhes que a gente teve a oportunidade de mencionar ao longo das outras 3 unidades. E particularmente, aqui ó, a gente fala de sistemática vegetal e coleções botânicas. Eu gosto de dar esse assunto de uma maneira um pouco mais diversificada. Primeiro, que se trata do finalzinho, né? E segundo, que às vezes para a gente falar de uma característica ali, sistemática, taxonômica, fica muito padrão, né? E que eu acho que é melhor a gente pôr a mão na massa, a gente visualizar, a gente ver as características que são importantes para essa sistemática, e a gente utiliza ali da aula prática para isso, para poder falar coleções botânicas, coleta de material, por exemplo, como se é direcionado, por exemplo, eu colho o material e agora eu vou direcioná-lo para uma coleção, né, para um herbário. Como que eu devo proceder? Então, eu acho isso gostoso, eu gosto de mostrar para vocês e trabalhar com isso vocês no laboratório, porque fica mais, né, fica mais visível, mais prático para a gente. Então, nessa unidade, eu vou dar aqui, né, a introdução a esse assunto, mas, por exemplo, o trabalho que vocês estão aí preparando para a gente, ele contempla, né, essa unidade. Nossa prática também a gente vai trabalhar em relação a isso, tá? Então, a gente vai fechar em relação a esse aspecto. Quando eu falo de sistemática, ainda mais a gente dentro da biologia, vocês sabem, aliás, a gente trabalha com isso dentro da biologia desde o momento que a gente entra, né, em sala de aula. Eu acho até interessante ter uma diferença muito grande, por exemplo, quando a gente fala de sistemática e taxonomia, às vezes em outras disciplinas. Eu particularmente tenho experiência dentro da parasitologia, por exemplo. Quando eu leciono parasitologia para biologia, na hora que eu venho com nomes científicos e normas, né, ali, classificação taxonômica, o aluno da biologia recebe de uma maneira. Na hora que eu vou falar desse mesmo assunto, afinal de contas, parasitologia faz parte dentro de um cenário, não só da biologia, como um cenário da área de saúde, na hora que a gente vai apresentar esse mesmo assunto, por exemplo, para um outro curso, os meninos
tem uma grande dificuldade de aceitar, por exemplo, ter que fazer citação, ter que indicar nomes científicos, mencionar de qual família pertence, né, determinada espécie, ou às vezes a gente apresenta, né? Por exemplo, a gente apresenta as espécies dentro de grupos específicos, né, pertencentes às suas famílias específicas. Os meninos acham aquilo dali difícil e totalmente, às vezes, dispensável, né? Porque não tem essa vivência que nós, dentro da biologia, desde o início temos de até mesmo conseguir identificar que quando eu faço essa classificação sistemática, eu estou falando ali da evolução, né? Que faz parte do nosso contexto, que está aí dentro da gente. Dentro do biólogo, essa querer imaginar, né, o que na verdade tem em comum, o que se diferenciou, por que ele pertence a um grupo, né, a um grupo específico, enfim. Então, eu acho que isso daí, para a gente, eles nos remete a várias outras disciplinas que vocês já tiveram, em que o professor colocou essa sistemática como importância, né? E tem justamente esse conceito aqui que não vou deixar de apresentar para vocês, que a ciência da diversidade dos organismos envolve a descoberta, a descrição, a interpretação da diversidade biológica, que a gente tanto gosta, na forma de sistema de classificação preditivo. Então, aqui, inclusive, né, vocês vão verificar, vou apresentar cladograma, enfim, muitas das vezes a gente já mencionou isso ao longo, até mesmo para contextualizar e vocês perceberem, por exemplo, se hoje nós estamos aqui, né, a nossa disciplina, a gente trata das gimnospermas e das angiospermas. Mas por que a gente trata das fanerógamas? Né? Porque elas são plantas que apresentam sementes, né? Anteriormente nós estudamos nas criptógamas, nós estudamos as pteridófitas, nós estudamos as briófitas, inclusive iniciamos falando das algas, né? Por que inclusive a gente inicia, não sei se vocês se recordam, no primeiro dia de aula da nossa fanerógama aqui, eu contextualizei as fanerógamas em relação ao que a gente já tinha visto anteriormente no semestre passado. Por que isso para a gente é importante? Porque isso é como se a gente observasse no mapa aonde que nós estamos. É como eu tivesse ali um Waze, né? Onde eu estou, para onde que eu vou, né? Então, esse cenário que, logicamente, remete aqui a gente num processo evolutivo, né? Estabelece toda essa diversidade que a gente tem dentro da biologia, mas colocando dentro de um cenário de onde estávamos para onde que a gente está indo. E aqui, que é clássico, né? Verificar essa árvore, esse potencial realmente de vida e de variabilidade, né? Que houve ao longo de milhares de anos e conseguir enxergar um pouquinho disso, né? Que é muito gostoso. De uma maneira geral, dentro da gente, né, dentro da biologia, a gente consegue perceber a importância disso, né? E, de fato, os organismos, eles compartilham muitas características em comum, o que possa justificar um determinado grupamento e, eventualmente, algumas características diferenciais que o distingue, por exemplo, de um outro grupo. Então, isso, né, quando a gente percebe todas essas características, a gente tem esse processo mesmo de história evolutiva, como eu falei com vocês. E aqui é interessante que ele sai pontuando justamente um pouquinho desse caminho que nós já percorremos, né? Dentro das briófitas, quando a gente verificou ali, foi o surgimento das estruturas embrionárias dentro das briófitas, diminutos, né? Por características não apresentarem ali todo o sistema vascular, né? Necessário para que elas alcançassem um tamanho considerável. A gente chegou nas pteridófitas, onde se destacou ali a presença dos vasos condutores da seiva, conseguiram adquirir um porte, né, maior.
E a gente vai continuar em relação aqui a esses aspectos pontuais. A gente vai para o intervalo agora e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Beijão para vocês. Ok, até daqui a pouco. Até. Oi, diga, Pedro. Só duas coisas, né? Uma que eu também fiquei impressionado que o pepino ali era um fruto, isso para mim foi bem novo. E outra, que você estava falando das... Espera aí só um minutinho que eu anotei aqui. Lá em relação às climatéricas, os climatéricos e os não climatéricos. Né? Aí você fala você falou, por exemplo, aqueles que não são climatéricos, que não amadurecem, né, depois que são colhidos, o amadurecer da fruta seria tipo uma maturação que a semente estava sofrendo para ser liberada? Ou no caso ali, pode falar. A maturação do fruto, Pedro, independente dele ser climatérico ou não, é fundamental para a viabilidade mesmo, para que, na verdade, é o processo que aquele fruto está de desenvolvimento e, consequentemente, que a semente seja viável, porque pressupõe-se que, posteriormente a isso, ela tenha a oportunidade, né, de ser disseminada e, caindo no solo fértil, poder dar origem a outra planta. Então, essa característica é independente dela ser climatérica ou não. Tá? Tá. O fato é que a não climatérica, ela precisa de estar associada à planta mãe, por quê? Por característica da liberação do hormônio etileno, ele não vai ter aquele pico. Lembra que o pico do climatérico ele realmente coincide com o ponto máximo de maturação do fruto. E na não climatérica, isso não tem. Essa liberação do hormônio, ela vai ser limiar, uma quantidade relativamente pequena e constante durante o processo de desenvolvimento daquele fruto. Isso também só vai ocorrer estando associado à planta. A partir do momento que você retira, ele não vai não vai continuar com esse processo de desenvolvimento do fruto, porque ele precisa também ali dos nutrientes, tudo aquilo vindo da planta mãe, e também ele cessa por definitiva a liberação desse hormônio, porque ele não vai apresentar aquele pico posterior. Entendi. Ok? Ok, obrigado. De nada, Pedro. Até daqui a pouco.